A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olítice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar aqui no programa Direito no Ar da Patrulha Maria da Penha, com a coronel da Polícia Militar do Estado do Maranhão, Augusta Andrade. Coronel, antes de começar a entrevista em si, quando se trata de uma primeira entrevista, a gente gosta de conhecer um pouquinho do perfil da entrevistada. Por quê? Porque isso pode servir, inclusive, de estímulo, de norte, não é? De vocação para outras pessoas que estejam acompanhando o nosso programa. Uma história de vida bem-sucedida, vitoriosa como a sua, certamente pode inspirar outras pessoas. Então, a primeira pergunta é essa. Como chegar a coronel da Polícia Militar do Maranhão? Qual é a receita desse bolo, coronel? Olha, primeiramente, boa tarde, né? Dizer que é um prazer estar aqui no seu programa, para os ouvintes da Rádio Timbira, né? E dizer que para nós é sempre bom divulgar, principalmente falar da profissão, falar do nosso trabalho, até para que a gente possa também estimular, né, outras mulheres a querer ingressar na carreira militar, dizer que nós podemos e devemos, né, estar em qualquer lugar, onde nós quisermos. Então, falar sobre esse trabalho é importante também quando a gente fala da nossa vida, como você fez a pergunta, como é que faz para chegar até a coronel. No meu caso, eu fiz primeiro o concurso, eu sou do Piauí, mas eu vim pequena para Caxias, né, para o Maranhão, então, né, comecei minha vida de estudante em Caxias, estudei em algumas escolas, e na minha última escola que eu estava estudando era o Aloysio Azevedo, onde chegaram os policiais, né, 2 policiais, na época era o Tenente Marcelo e a Sargento Cíndia, e onde eles estavam convidando as meninas, né, estudantes, para fazer concurso para a polícia. Olha só como é que era, né? Aí eu fiz, o meu primeiro concurso foi para soldado, então eu fiz concurso para soldado lá em Caxias, e depois fiz o concurso, eu fiz o curso, e pouco tempo depois eu fiz o concurso para oficial, né? Primeiro eu fui soldado, não entrei direto para oficial, não. Eu fiz o concurso para soldado, passei pouco tempo, mas fiz, e depois eu fiz o concurso para oficial. Aí eu fiz já em final de 91, eu fiz o concurso, e em 92 eu fui para a academia de Polícia Militar no Rio de Janeiro. Aqui ainda não tinha, daqui começou em 93, então a última turma que fez fora foi a minha, né? Foi em 92. Então, cheguei aqui em São Luís, aspirante, 94, né? Final de 94 a gente é declarado aspirante. Em 95 comecei a trabalhar aqui em São Luís. Passei por diversas unidades aqui da capital, seguindo as promoções, né? Cheguei aspirante, depois fui promovida a segundo tenente, depois de segundo tenente a primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel e a coronel. É uma longa trajetória, né? A minha última promoção foi de coronel, certo que agora, dia 30 de dezembro de 2021, eu completei 5 anos de coronel, que é o que a gente, por lei, a gente fica no último posto. Então, 30 de dezembro,
eu fui para a reserva, né? Então, hoje eu sou Coronel Augusta, mas da reserva. Por isso é importante também falar dessa trajetória e chega. Tive a sorte das minhas promoções terem sido na época certa. Não tive esse prejuízo, né? Porque tem alguns companheiros da minha turma que ainda não foram promovidos, ainda são tenente-coronéis, ainda não chegaram ao posto de coronel. Por isso é que está nessa situação, né? Eu cheguei já coronel, alguns também já chegaram, mas depois de mim ainda não saíram, ainda não completaram os 5 anos, mas é sempre assim, a gente é promovido, todos os coronéis, independente se é mulher ou homem, chegou, completou os 5 anos, a gente vai para a reserva. E a gente continua na mesma, é militar, vai ser militar para sempre. Coronel é coronel da ativa, coronel da reserva. A gente continua seguindo uma trajetória, mas sempre a gente nunca vai deixar de ser militar. O que a gente aprendeu, o que a gente trabalhou durante a vida toda, vai servir para a vida e vai servir também para a gente continuar orientando e ajudando outras pessoas que queiram seguir, né, nessa carreira, que é uma profissão tão linda. Eu não me arrependo. Se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria para ser militar, porque para mim, pessoalmente, foi muito bom, para a minha família, entendeu? Então, eu me sinto realizada profissionalmente hoje, tendo conseguido chegar na Polícia Militar, ao posto de coronel, sair como coronel e ter realizado um trabalho tão importante que foi ficar à frente do Comando de Segurança Comunitária, cuidando dos programas sociais da Polícia Militar, que são aqueles programas que você cuida diretamente da pessoa humana, o tratamento é diretamente ligado, é um trabalho realmente social, comunitário, né? O PROERD, que é o Programa Educacional de Resistência às Drogas, aí com 20 anos, já vai completar 20 anos, a Ronda Escolar, que é outro trabalho importantíssimo, e, por último, a Patrulha Maria da Penha, que foi criada em 2016, através de um decreto do governador Flávio Dino, para dar uma maior efetividade à Lei Maria da Penha. Então, esse trabalho, ele veio trazer para a mulher uma forma de sair do ambiente de violência, de romper o ciclo de violência e ter onde pedir ajuda. Porque se você tem uma lei, que é a Lei Maria da Penha, tão importante aí para nos ajudar, para fortalecer essa política pública para as mulheres, para defender e criando mais, né, essas ações de defesa da mulher, vindo com patrulha, vindo com várias outras situações que está aí para beneficiar. Então, eu me sinto muito realizada, me sinto assim, feliz de ter feito parte e de continuar fazendo parte, porque quando você começa um trabalho desse tipo, isso é para a vida, não sai assim de você. Você não vai deixar de ajudar uma mulher que te peça ajuda, você não vai deixar de orientar, e isso faz parte da minha vida e, com certeza, da vida de qualquer uma que vá passar ali pelo Comando de Segurança Comunitária e que vá trabalhar exclusivamente com essa questão do social, com a questão do trabalho comunitário, principalmente com essa parte mais complicada, é a questão da violência contra a mulher. Então, Coronel Augusta, desde que foi criado o batalhão, né, a Patrulha Maria da Penha, a senhora que esteve à frente até agora em dezembro, imagino eu, né, pela trajetória que a senhora descreveu aí, muito bonita, muito inspiradora, muito vitoriosa, como eu imaginava. E o que seria exatamente essa tal Patrulha Maria da Penha, que tanto se fala, que tanto se conhece, mas que talvez as pessoas não conheçam realmente de fato, né? Olha, primeiramente, a Patrulha Maria da Penha, ela faz parte da rede de proteção à mulher, né? São essas medidas preventivas do combate à violência contra a mulher. Então, em 2016, observando essa situação de que o número de mulheres vítimas de violência doméstica estava muito alto e precisava ter alguma política realmente de defesa, de enfrentamento dessa violência, que ela fosse mais eficaz, direcionada à mulher, foi que o governador Flávio Dino e o secretário de Segurança se uniram para ver alguma forma que fosse para trabalhar com essa forma de combater a violência contra a mulher. Então, já tinha patrulha na Bahia, eu não lembro mais qual outro estado que tinha, mas eram bem poucos estados. Então, baseado na Lei Maria da Penha, que tem esses pré-requisitos, que diz que ela está ali para fortalecer, para ajudar, para proteger, para acolher mulher que é vítima de violência doméstica. Então, a patrulha ela veio para ser mais uma mão, junto com essa rede de proteção à mulher. Hoje, no nosso estado, a gente tem a rede de proteção à mulher, que funciona na Casa da Mulher Brasileira, com todos os órgãos ali. Ali nós temos uma delegacia
funcionando, a Delegacia da Mulher funcionando 24 horas, a promotoria, a defensoria, os CRAs, a Vara da Mulher, exclusiva ali para atender a mulher, então, e a Patrulha Maria da Penha, que está junto ali, todos esses órgãos funcionando na casa. A mulher não precisa passar por essa situação de sofrer uma violência na sexta-feira e esperar chegar a segunda-feira para ir na delegacia registrar o boletim de ocorrência. Ela vai no momento que aconteceu o fato. Aconteceu o fato, ela se desloca para a delegacia e vai estar lá funcionando 24 horas. Aí você me pergunta, coronel, mas como é que funciona? Como é que a mulher faz para ela poder ter acesso à Patrulha Maria da Penha? Aí é o seguinte, primeiro passo que ela vai fazer. Chegou na delegacia, registrou o boletim de ocorrência. Nesse boletim de ocorrência, a mulher solicita uma medida protetiva. A medida protetiva está dentro da Lei Maria da Penha e respaldada aí e a patrulha respaldada aí nesse acompanhamento de fortalecer essas políticas públicas. Então, a patrulha veio para isso. Ela pede a medida protetiva com o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha. Aí é que entra o trabalho da patrulha. A patrulha, como eu falei, foi criada através de um decreto do governador em 2016, exatamente para dar essa efetividade à lei. A lei que é linda, que é maravilhosa, que é muito importante na vida das mulheres, mas quando tinha a questão da mulher ser vítima de violência, pedir a medida protetiva, eu mesma acompanhei quando trabalhei no CPM durante os 2 anos, eu recebia milhares de medidas protetivas. Os oficiais de justiça iam até o quartel e solicitavam apoio, porque quem faz a notificação ou o afastamento é o oficial de justiça, não é a polícia militar, não. A polícia militar acompanha para dar segurança ao oficial de justiça na hora que ele vai até a casa para fazer o afastamento ou na hora que ele vai ao local onde ele esteja para notificar. Afastamento é quando ele mora na casa com a companheira e ele precisa ser afastado, sair da casa. Então, vai lá e faz o afastamento imediato. Chega lá e é uma determinação judicial, ele vai acompanhado com a equipe da polícia militar e ali ele faz o afastamento, ele tem que sair. E quando é notificada? Quando ele não mora na casa, mas ele persegue, ele vive controlando a vida da mulher, ele não aceita separação, ela vai trabalhar, ele vai atrás, qualquer local que ela vai, se ela vai no supermercado, ele vai atrás, se ela vai em uma igreja, ele vai, então a mulher vive uma vida de terror, então ele tem que ser notificado. Nesses 2 casos, a partir do momento que ele é notificado ou afastado, ele não pode mais manter contato com a mulher enquanto aquela medida protetiva estiver em vigor, enquanto ela estiver sob a proteção daquela medida protetiva. Aí, o que acontece? Foi afastado, aí é que entra o trabalho da Patrulha Maria da Penha. O oficial de justiça vai nos mandar um documento que é informando, que é a notificação, ele vai informar que já notificou o autor da violência, já afastou, a mulher já tem conhecimento, então, a partir daquele momento, entra o trabalho da nossa equipe, da Patrulha Maria da Penha, indo até a residência dessa mulher, fazemos o primeiro atendimento. Nós trabalhamos com protocolos. Cada situação a gente faz um protocolo. E nós temos o protocolo do primeiro atendimento. Esse primeiro atendimento, como é que funciona a nossa viatura? Nossa viatura são 3, já de acordo com o decreto do governador. A viatura caracterizada está lá, Pacto pela Paz, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha, identificando que é uma viatura exclusiva para cuidar da mulher. Então, vai essa viatura com 3 policiais. Esses policiais, quando a gente vai colocar eles para trabalhar na patrulha, eles passam por uma capacitação. Então, a gente, nas unidades, escolhe os policiais que tenham interesse de trabalhar, que também vai se adaptar nesse tipo de trabalho. A gente faz a capacitação, logo após a capacitação é que ele começa a trabalhar diretamente no trabalho de acompanhamento das mulheres vítimas de violência doméstica. Após o afastamento ou a notificação é que a gente manda a nossa viatura com nossos 3 policiais, sendo 2 policiais masculinos e uma policial feminina. A policial feminina é a que faz o primeiro contato com essa mulher que é vítima de violência doméstica e que é uma mulher que já está fragilizada, então a gente precisa fazer uma abordagem com ela bem delicada, com todo o cuidado para ela se sentir realmente acolhida. A principal função desse trabalho é, além da proteção, do cuidado e da fiscalização das medidas protetivas, é o acolhimento dessa mulher.
ela precisa acreditar nesse trabalho, ela precisa ter realmente confiança que a partir dali ela vai contar com uma equipe exclusiva de policiais cuidando dela, protegendo para que ele não se aproxime, para que o autor da violência cumpra o que determina a justiça. Perfeito, Coronel. A senhora até já respondeu uma das perguntas que eu iria fazer, que era sobre o ineditismo da Patrulha Maria da Penha. O Maranhão não é inédito, ele acabou copiando de outro estado. Mas ela funciona hoje só na ilha de São Luís, ou seja, só atende os 4 municípios situados na ilha, ou existem outras patrulhas espalhadas pelo estado? Já existe outra, sim. A patrulha, como ela foi criada, ela veio não por causa da lei. A lei é que tem lá os amparos legal, medida protetiva. Então, como é que você vai criar uma forma de trabalho para dar uma efetividade a essa lei? É criando patrulha. Então, hoje o Maranhão, ele é referência para outros estados. A Patrulha Maria da Penha do Maranhão é referência para vários outros estados. E aqui no Maranhão, nós já estamos completando agora, dia 2 de fevereiro, 5 anos aqui, a de São Luís. Quando implanta a patrulha no município, ela atende não só a sede. Aqui ela atende São Luís, São José de Ribamar, Passo Lumiar e Raposa. A patrulha daqui faz esse trabalho. Hoje nós temos a patrulha, nós já temos 8 equipes. Nós temos de Caxias. Caxias atende Coelho Neto, Aldeias Altas e São João do Solta. Timon atende Matões e Parnarama. Nós temos em Balsas, nós temos nas principais cidades, nós temos Balsas, nós temos Açailândia, nós temos Imperatriz, né, que eu acho que eu acabei de falar, Balsas, Imperatriz, Açailândia, Timon, Caxias, Santo Inês, Açailândia, e por último, agora foi implantada a de Itapecuru. Então, ele já tem projeto, até abril, acho que vai completar, ficar entre 11 e 12 patrulhas. Mas é um trabalho, assim, que é muito importante, ele veio, assim, para dar realmente um poder, né, da mulher, para que ela realmente se sinta fortalecida, porque era muito triste saber que ele era afastado pela manhã e provavelmente à noite ele já voltava, e a gente não tinha como chegar e fiscalizar, saber como essa mulher ficava, e quando ele voltava muito mais agressivo, porque numa situação dessa, alguns casos que a gente escuta, como é que elas falam, como é que era antes, que às vezes elas não iam mais na delegacia pedir ajuda, porque elas eram muito mais agredidas por eles acharem que elas fizeram ele passar vergonha na frente dos vizinhos, na frente dos filhos, porque nessa hora eles são as vítimas, as mulheres é que são as culpadas, mas a gente sempre orienta que elas não são culpadas, elas são vítimas, e elas precisam acreditar, é por isso que a gente divulga, é por isso, como até você falou, é importante falar, e é importante, e vocês da imprensa, vocês nos ajudam muito. Eu sempre disse, foram 5 anos que eu passei, que eu tenho muitas assim, entrevistas e muitos momentos de rádio, de TV, de jornal escrito, de rede social, e a gente tem um alcance muito grande pela ajuda de vocês. Eu aproveito aqui também para agradecer, porque é importante, é a união de todos nós, né? Cada um dando a sua contribuição. É nós com a fiscalização e vocês com a divulgação, é o governo criando essas medidas protetivas, essas políticas públicas para fortalecer, porque hoje nós temos várias outras, além da Patrulha Maria da Penha, as políticas públicas aí efetivadas realmente, o aluguel Maria da Penha, que é uma coisa que é muito boa para a mulher que é vítima de violência doméstica, convive com seu companheiro, na hora que sai, às vezes não quer sair que ele sai, não vai pedir ajuda porque ele que paga o aluguel. Aí o governo criou o aluguel Maria da Penha para fortalecer, para ajudar, para tirar ela daquele ambiente de violência. Nós temos desde o período da pandemia que começou para facilitar e para que ela não ficasse sozinha na sua casa sofrendo sem poder pedir ajuda, o boletim online. Ela já pode fazer, vai no site lá da delegacia e fazer o boletim online. Então, tudo isso aí foi melhorando para poder a gente ter essa mulher viva, né? Que é isso que nosso trabalho é para isso, manter ela viva. Aí tem agora, além do boletim online, tem um aplicativo Salve Maria, que também já funciona aqui há algum tempo, e ele mais uma política do governo feito pela Secretaria de Segurança Pública, operacionalizado pela Polícia Militar através do 190. Então, é um aplicativo Salve Maria Maranhão, onde a mulher vai baixar esse aplicativo no seu celular e colocar todas as informações sem esquecer de nada, botar tudo certinho. Na hora que ela precisa, ela só vai clicar no botãozinho, que a gente não chama
A maioria das pessoas chama de botão de pânico, mas a gente orienta a não chamar botão de pânico, botão de socorro, um botão, né, de ajuda, que ela vai, aperta ali, não precisa mais falar nada, já vai a viatura mais próxima que tiver, já vai chegar lá para ajudar ela. Então, isso também é muito importante. Esse aplicativo é excelente. Tudo é forma de ajudar, tudo é forma de operacionalizar esse apoio à mulher. E, por último, agora mais recente, a questão das medidas protetivas, que elas, às vezes, também tinham que ir lá na vara para poder pedir, na delegacia para pedir. Elas já podem também pedir essa medida protetiva online. Outra facilidade, já pede e vai para a justiça, né, para a vara, para o juiz competente, né, para poder deferir essa medida, ou no que seja no plantão, ou na própria vara da mulher, deferir a medida e as providências serem tomadas. Então, tudo isso aí facilitando. A questão também da medida protetiva, que passou a ser crime, né? Então, o descumprimento tinha medida protetiva, mas não era crime. A gente chegava, ele estava descumprindo, a gente levava, o máximo que ele ficava era 24 horas. Hoje não, ele fica preso por mais tempo. Por quê? Porque ele descumpriu a medida protetiva. E a medida protetiva, o descumprimento é crime. Então, a gente tem respaldo legal, né, para chegar e a delegada para autuar o descumprimento de medida protetiva. Então, tudo isso aí aqui no nosso estado, ele está bem avançado. E o estado do Maranhão é um dos estados assim, que mais tem avançado nas políticas públicas para as mulheres, nessa questão do apoio. A gente está sempre procurando alguma forma. A Secretaria da Mulher, com vários projetos, com vários programas aí sendo divulgados para realmente para fortalecer essa mulher, para a gente não ver uma mulher dentro da sua casa, sofrendo violência, sendo vítima, sendo escrava, né, escravizada ali porque ela não pode sair, não tem como deixar o filho, não tem como trabalhar, não tem como pagar o aluguel da casa. Por isso que todo esse investimento do governo tem sido importantíssimo. E as mulheres agradecem, porque elas estão vendo o que está acontecendo. Não é uma coisa que a gente fala hoje para acontecer, não. Quando a gente vai falar, já está acontecendo. Toda uma rede, né, que foi montada com o aparato estatal para proteger essas mulheres. Coronel Augusto Andrade, a senhora, não sei se teria à mão aí números, dados estatísticos para falar desses 5 anos da Maria da Penha, número de casos, se durante a pandemia aumentou, diminuiu, como é que foi o funcionamento durante esse período, que foi um período bem complicado, né, para todos. Para todos, realmente. Olha, ao longo desses 5 anos, já são mais de 20 mil mulheres atendidas com medidas protetivas e acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha. Então, a gente é muito feliz com esse resultado, porque todas essas mulheres, graças a Deus, estão vivas. Nenhuma mulher com medida protetiva, sendo acompanhada, foi vítima de feminicídio. Os casos do nosso estado, que a gente acompanha, que acontece feminicídio, quando a gente vai investigar, a mulher não chegou nem aí na delegacia fazer o primeiro boletim de ocorrência, fazer o primeiro pedido. Então, a gente orienta que vale a pena, vá na delegacia, registre o boletim. Se não puder ir, liga para o 180, faz a denúncia que eles vão investigar. Liga para o 190, a gente sempre diz 190 é o primeiro passo na hora que a mulher está lá sofrendo violência. Não é que ela vá... A gente sabe que na hora da violência em si, a mulher não tem condição dela mesma pegar o telefone e ligar, né? Então, a gente orienta para os vizinhos, para alguém que estiver perto, para alguém da família, ligar para o 190. A polícia está aí 24 horas para atender essa mulher, a delegacia está 24 horas para receber essa mulher. Então, ligue para o 190, faça a denúncia, que vai a viatura para atender, para socorrer essa mulher. Quando a gente fala, a gente sempre está falando no ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Hoje em dia, a gente não usa mais, ficou no passado. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, salvando a mulher. E como é que a gente vai salvar a mulher? Não é o vizinho chegar, meter o pé na porta da casa do outro vizinho, arrebentar a porta, entrar e procurar intervir. Não, é ligando para a polícia. A gente não diz que essa questão de meter a colher é a pessoa ficar responsável para fazer a denúncia e não ele intervir. Ele pode ser uma vítima, ele está na frente de alguém enfurecido, dominado pelo ódio, né? Então, ele é capaz de qualquer coisa. Então, a gente não quer que a pessoa seja uma vítima dizendo para ele ir lá. A gente pede para denunciar. A denúncia, se for no momento da ocorrência, ligar para o 190, que vai a viatura mais próxima. Se for um caso que você observe rotineiramente, que tem uma mulher sendo vítima, que a mulher está sofrendo, que vive em cárcere privado, liga para o 180 e faz a denúncia. O 180 é para os casos de denúncia que tem que ser investigados.
180 não tem viatura para mandar no momento da ocorrência. Então, na hora que tiver ocorrência, não ligue para o 180 esperando que vá uma viatura, porque não tem. A gente tem que ligar na hora da ocorrência para o 190, porque a polícia militar é que está ali 24 horas com viatura. O 180 é para as investigações e a gente observa. Tem uma casa que de vez em quando você escuta um barulho, uma casa é estranha, você só vê um saindo, não vê mulher, não vê criança, não vê nada. Pode ser que a mulher esteja vivendo casa privada, então faz uma denúncia. Quando você desconfia de alguma coisa, liga para o 180 e faz a denúncia. A questão que você está falando. Aí também, prisões. Ao longo desses 5 anos, já foi mais de 150 prisões por descumprimento de medida protetiva. A gente não fala isso como forma de vangloriar, não é um troféu, não é como forma de troféu. A gente fala triste. Por quê? Porque não era para ter ainda esse tanto de prisões por descumprimento de medida protetiva. Era para as pessoas entenderem que se o relacionamento acabou, acabou. Se não está bom para um, não está bom para o outro, que separe e cada um vá viver a sua vida. Cada um vá seguir o seu destino. Ninguém morre de amor, não. Quem só morreu Romeu e Julieta, né? Mas, que é a história. Mas as pessoas vá procurar ver sua vida, a vida que segue, não deu certo, vá lá, deixa a outra pessoa viver, vá viver também, vá procurar se envolver em outro relacionamento, procurar ser feliz. É isso que tem que ser. Ninguém tem o direito de viver perturbando a vida do outro. Isso não é vida, né? Então, a gente sempre orienta, respeite a decisão do outro. Se tiver que partir, se não tiver como ali, de forma de conversa, só em conversa entre os dois, decidir separar e cada um seguir seu destino. Se tiver que ir para a justiça e tiver a determinação judicial, então cumpra a determinação judicial. Siga o seu caminho. Aí a questão dessas prisões, que a gente não fala que para nós não é bom ter esse número de prisões. Mas se acontece, a gente tem que cumprir. A lei tem que ser cumprida. Se eles não cumprem da parte dele, a gente vai ter que cumprir com a nossa, que é fazendo a condução para a delegacia por descumprimento de medida protetiva. No período da pandemia, o que aconteceu? Aumentou por quê? Eu sempre fico falando assim, o que aconteceu no período da pandemia? As pessoas começaram a conviver com mais frequência dentro de casa, né? Era uma convivência que de manhã a mulher ficava em casa, o marido saía para trabalhar e chegava à noite e é o tempo de chegar, já tinha que dormir, voltar cedo e trabalhar. O que aconteceu na pandemia? Principalmente no período que teve que ficar isolado, teve que ter o lockdown, que teve aquele período que realmente as pessoas, uns trabalhavam de casa, outros não podiam ir trabalhar, e assim eles passaram a conviver. Então, aqueles relacionamentos que, na maioria das vezes, não tinha esse tipo de atrito, de relacionamento que tivesse briga, alguma coisa, começou a ter pelaquela convivência deles dentro de casa, né? Então, começava, assim, um simples chinelo no meio da casa era motivo para começar uma discussão, uma toalha molhada em cima da cama, do sofá. Aí começava, porque os ânimos já estavam exaltados. Então, se a mulher falasse alguma coisa, ele já vinha com a parte dele de ignorância, de querer tratar, e de repente estava na agressão física, né? Por isso começava a ligar para 190, ligar, pedir medida protetiva, e aumentou essa questão das medidas protetivas. A questão das prisões, que a gente teve um período assim que mais da pandemia que estava mais delicado, que não saía, que era lockdown, a gente efetuou mais ou menos umas 25 prisões. Por quê? Ao pensar que está na pandemia, a polícia não vai estar vindo na casa de ninguém, eles vão fazer a ronda, mas não vem na casa. Pelo contrário, foi aí que nós montamos uma estratégia de estar mais próximo dessa mulher, de ir na casa em horários inopinados, de ligar em situações que ela podia estar passando por algum momento. Colocamos uma equipe lá no Comando de Segurança Comunitária só para fazer ligação, e a outra equipe para ir na casa. E com isso a gente efetuou algumas prisões, porque eles achavam que a gente não ia. E polícia e médico não pode, né? Assim, são duas situações. Imprensa, a polícia estava todo tempo na rua, né? Vocês divulgando, os médicos e a saúde não para, a segurança na rua para poder proteger as pessoas. Então a gente ia, e com isso, por eles acharem que não ia na casa, que não ia, a gente chegava na casa e encontrava o ex-companheiro com medida protetiva e descumprindo, e fazia a condução. Então a gente fez, assim, se aproximou muito mais delas do que no período normal,
porque a gente entendeu que esse período ela ia estar precisando muito mais da nossa ajuda do que antes. Então, teve esse período de aumentar, mas também nós marcamos presença. Tanto o 190, a gente tem sempre uma ligação muito com o 190, de qualquer coisa, quando a gente não está perto, a viatura nossa está do outro lado, a gente liga para o 190 e o coordenador manda a viatura mais próxima, então é uma parceria muito grande que se tem para que a gente realmente possa alcançar nosso objetivo, que é cuidar, que é proteger a vida da mulher. De todos, né? Porque, no geral, a segurança pública cuida da vida de todos. Né? Mas, como a questão da Patrulha Maria da Penha é um trabalho exclusivo lá para cuidar da mulher, da criança, dos idosos, né? Tinha idosos que viviam em cárcere privado e a gente teve que, com a promotoria do idoso, com medida protetiva, e está lá. E a gente acompanha também. Perfeito. Coronel Augusto, a gente teria muito mais coisas a lhe perguntar, porque é um assunto muito rico, muito instigante, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado e já acabamos com ele. Fica aqui, então, o nosso agradecimento por a senhora ter disponibilizado o seu tempo para conversar conosco sobre a Patrulha Maria da Penha, e a gente abre espaço agora para suas considerações finais. Primeiro, agradecer, né? Sempre que quiserem, nós estamos à disposição. O Comando de Segurança Comunitária agora tem a Tenente Coronel Ediere, que assumiu, né, no meu lugar. Ela ficou responsável também pelos programas sociais e pela Patrulha Maria da Penha. Ela já trabalhava comigo desde o início. Ela teve que sair, foi para comandar uma companhia, mas agora, com a minha saída, o governador já colocou, porque é sempre bom ter uma mulher à frente e que tem essa experiência, né? Então, a gente vai continuar nessa luta e eu sempre digo, a patrulha, a tendência agora ela é expandir muito mais, aumentar mais esse serviço. Não tem como parar, não tem como chegar a um e não levar para frente. É um tipo de trabalho que ele só tem que crescer cada vez mais. O que a gente orienta para as mulheres, denuncie, não se cale, aproveite. Tem essas políticas públicas, tem a delegacia funcionando 24 horas. Se não puder ir na delegacia, faz o boletim online. Se não puder ir na delegacia, solicita a medida protetiva pelo boletim online. Baixe o aplicativo Salve Maria no seu telefone e solicite ajuda. E qualquer pessoa, a denúncia não cabe só a mulher, a gente sabe que na hora que ela está à frente do autor da violência, do agressor dela, ela não vai ter condições de ligar e pedir. Quem estiver do lado, peça. Não vá se incomodar apenas de ligar para a polícia quando estiver do lado da sua casa, o som alto, né? Liga para a polícia pedindo para ir a viatura, porque o som alto está incomodando. Se incomode também quando ouvir os gritos de uma mulher pedindo socorro. Ligue para a polícia, da mesma forma que você liga para pedir para baixar o som ou qualquer outra coisa. Se incomode com essa questão do grito de uma mulher pedindo socorro. Essa questão da denúncia é obrigação de todos nós. A denúncia vai denúncia, você não precisa se identificar. Apenas ligue e diga o que está acontecendo e deixe que a polícia tome conta do resto. Então, essa é a minha mensagem. Primeiro, de agradecer mais uma vez. Obrigada pelo convite. Estamos à disposição, sempre para falar. É um trabalho que, como você disse, é um tipo de assunto que a gente sempre tem alguma coisa a mais para falar. Aproveite a rede de proteção à mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Eu digo assim, aquela casa, quando a mulher abre aquela porta que entra, ela está acolhida, porque ela tem tudo ali. Ela não precisa fazer peregrinação de ir em outros locais pedir ajuda. Ela está com todos os serviços ali. Além de ter o 190, ter o aplicativo Salve Maria, ter o boletim online, ter a medida protetiva online, ter o aluguel Maria da Penha e várias outras coisas. A Secretaria da Mulher está aí com vastas programações, projetos para realmente atender e proteger as mulheres. Então, mais uma vez, obrigada. E agradecer a Deus, né, pela oportunidade de a gente poder ajudar. 20 mil mulheres não são números, né? São vidas. Então, isso que interessa, isso que importa. Então, agradecer a Deus pela oportunidade de ficar à frente de um trabalho que é tão importante. Eu até falei na minha despedida com o governador, que ele fez uma homenagem para mim. Eu agradeço publicamente aqui pela homenagem, porque eu me senti assim, muito prestigiada, valorizada, né, como mulher. Ele mostra que ele valoriza as mulheres. No dia que eu conversei com ele, eu disse que teria sido os últimos 5 anos mais feliz da minha vida na minha parte de trabalho, né, minha parte profissional, porque realmente eu fiz algo que me fez muito bem, não que lidar com a dor e o sofrimento das pessoas seja bom, mas o fato de você fazer alguma coisa, isso é muito bom, de você ouvir um relato, uma mensagem de uma mulher te agradecendo que está conseguindo dormir, que consegue comer,
que consegue ir no supermercado, que consegue ir à igreja, isso não tem preço. Então, para mim, foram os melhores 5 anos de trabalho em relação a esse trabalho da Patrulha Maria da Penha, com o PROERD, que é cuidando de criança, com a ronda escolar. Então, eu realmente saí muito feliz. E claro que eu pretendo continuar esse trabalho em qualquer outra função que eu vá desenvolver, que seja algo que eu vá poder continuar trabalhando nesse mesmo tipo de trabalho, nessa mesma linha que é na proteção e o cuidado das mulheres. As nossas Marias, né, que a gente tão carinhosamente chama. Muito grato a Coronel Augusta Andrade, em meu nome, em nome da Timbira, em nome da sociedade maranhense, por esse belíssimo trabalho. Nós faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Atenção, moradores do Maranhão. Várias pessoas premiadas ainda não buscaram prêmios do programa Dose Premiada. O que você está esperando? E se você foi o sorteado, corra atrás do seu prêmio. Afinal de contas, a sorte bateu à sua porta. Já foram realizados 2 sorteios pelo programa com prêmios de R$1.000, 5 e 10 mil reais. Todos os moradores do Maranhão que já tenham tomado a segunda dose da vacina contra a Covid-19 estão concorrendo automaticamente. E se você for o sorteado, é fácil receber as premiações do Dose Premiada. Para receber o pagamento, o sorteado deverá apenas enviar uma mensagem pelo e-mail dosepremiada@segov.ma.gov.br ou entrar em contato pelos números 98 20 16 43 44 e 98 20 16 43 45, informando seus dados de contato. Simples assim. Programa Dose Premiada. Governo com o povo, um Maranhão no caminho novo. Aqui não tem racismo. Todo mundo convive numa boa. Nosso país tem gente de todo jeito. As frases não mudam. E, infelizmente, a realidade também não. O racismo continua sendo uma marca no Brasil. E os afrodescendentes têm, sim, menos oportunidades de emprego, ganham salários menores e estão mais sujeitos à violência. O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. Apoio Rádio Timbira. A vacina da Covid-19 previne a doença em sua forma grave e a morte, mas não sabemos ainda se ela impede de sermos infectados ou de transmitirmos o vírus para outras pessoas. Então, mesmo após a vacinação, continue com o distanciamento físico de outras pessoas de no mínimo 1,5 m e use a máscara, especialmente em ambientes fechados, lotados ou mal ventilados. Lave suas mãos com frequência e, ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o braço dobrado. Fazer tudo isso protege a todos nós. Esta mensagem foi trazida até você pela Unesco, pela OMS. Apoio Nova 1290, Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. E agora vamos a mais um quadro A Vida Pede Passagem, produzido pela organização não governamental SOS Vida Paz no Trânsito. Vamos assistir. Bom dia, teleouvintes do programa Direito no Ar, do Heraldo Moreira. Eu sou Lorival Cunha, presidente da SOS Vida pela Paz no Trânsito. Vamos dar início a mais um quadro, A Vida Pede Passagem, para tratarmos sobre a questão do trânsito. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês, para informar vocês sobre um tipo de acidente que ocorre no trânsito brasileiro,
e aqui entre nós, no nosso estado do Maranhão, que é gravíssimo. Trata-se da colisão frontal. A colisão frontal, ela representa apenas 4% dos acidentes de trânsito que ocorrem no país. No entanto, a sua letalidade é tal que elas representam, as colisões frontais representam 33% das mortes no trânsito. Veja o quanto é danoso a colisão frontal. E eu quero ilustrar essa questão aqui para vocês, trazendo um estudo do Departamento Britânico, né? Lá da Grã-Bretanha, lá do primeiro mundo. Tá? Fez o seguinte estudo: 2 veículos a 32 km por hora, se colidirem frontalmente, há uma probabilidade de 5% desses passageiros irem a óbito. A outra probabilidade é que 65% fiquem lesionados e apenas 30% saiam ilesos. Olha só, 32 km por hora. Em princípio, uma velocidade baixíssima. Tá? Se aumenta 16 km essa velocidade, passando a ser 48 km por hora, então a probabilidade de óbito já é de 45%. 50% de probabilidade de ocorrerem lesões nos passageiros. E apenas 5% desses passageiros, né, desses veículos, ficariam ilesos. E se essa velocidade aumentar mais de 16 km, ficar a 64 km? Então, uma colisão frontal dos veículos a 64 km por hora, vejam só, 85% é a probabilidade de ir a óbito, 15% sofre lesões e nesse caso, dessa velocidade, não haverá pessoas ilesas. Veja o quanto é letal a colisão frontal. Então, para resolver o problema das ultrapassagens proibidas que provocam as colisões frontais, o que é necessário é educação para o trânsito, da forma como está prescrita no Código de Trânsito Brasileiro, na escola, da pré-escola ao ensino superior. No segundo bloco, nós temos programas produzidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sempre com temas atuais e relevantes. Vamos conferir. E hoje vamos falar sobre os resultados do Justiça em Números, o relatório oficial do Poder Judiciário que mostra a realidade dos tribunais brasileiros. O relatório traz indicadores que permitem análises essenciais para a gestão do judiciário. Por exemplo, os números mais recentes indicam uma queda no estoque de processos a serem julgados. São 2 milhões a menos. O CNJ produz o relatório desde 2004. Isso permite comparações, análises de série histórica. O último relatório, a 18ª edição, revela avanços em várias áreas, apesar da pandemia. Por exemplo, na digitalização dos processos que deram entrada na Justiça. Em 2019, 90% foram eletrônicos. Em 2020, o número subiu para 96,9%. E 48 tribunais já alcançaram 100% de processos eletrônicos nos 2 graus de jurisdição. Isso é muito, muito relevante. Isso permite e permitiu que o Poder Judiciário, no momento em que tudo ficou fechado, aqueles tribunais mais digitalizados, eles conseguiram trabalhar melhor. E outro ponto muito interessante de se salientar é o maior gargalo, talvez, do Poder Judiciário, que são as execuções. As execuções, elas representam, e o Justiça em Números de 2021 também trouxe essa faceta, as execuções, elas representam um grande gargalo, onde os processos, eles realmente demoram para sair do Poder Judiciário. As execuções fiscais ainda representam 36% do total de casos pendentes na Justiça. Mas, em 2020, o número desses processos caiu 11,2%, a maior redução desde 2009. Houve queda também no estoque total de processos a serem julgados. Foram 2 milhões e 100 mil a menos, diminuição de 2,7%. A Corregedoria atual tem uma preocupação muito grande com a questão de cada unidade judicial dar cumprimento às metas judiciais e ter um prazo pequeno de conclusão dos processos, né, ou de
conclusão é o tempo que o juiz demora para proferir suas decisões. E esse indicativo da redução do acervo demonstra que, em sua grande parte, o judiciário está caminhando bem no enfrentamento da meta 1, que é julgar mais processos do que o que ingressou naquele mesmo ano. Então, acho que o grande ponto favorável e a ser destacado nesse último Justiça em Números é essa redução acentuada no número de processos em tramitação no Poder Judiciário brasileiro. E as despesas totais do Judiciário também caíram, resultado do esforço de economia dos tribunais e também, claro, da pandemia. A queda nas despesas foi de 4,5%. Apesar da precisão do Justiça em Números, o CNJ quer melhorar os próximos relatórios. O objetivo é que eles sejam ainda mais atualizados. O instrumento para isso é o chamado DataJude. Pelo DataJude, que é essa nova grande base de dados do Poder Judiciário, a gente consegue pegar esses dados de forma desagregada. Isso quer dizer que a gente consegue, em relação a cada processo, saber que assunto esse processo se refere, qual foi o magistrado prolator, se teve sentença, se teve uma audiência, se teve recurso. Então, a base do DataJude ela vai possibilitar um cruzamento de dados muito mais rico do que essas informações que a gente tem atualmente pelo Justiça em Números. Então, a gente pode dizer que teremos, no futuro muito em breve, um Justiça em Números, em vez de ter essa publicação anual referente aos anos anteriores, a gente vai ter uma publicação muito mais atualizada, digamos assim. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Gabriela de Azevedo Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Gabriela, muito obrigado pela participação no Link CNJ. Quais são os principais indicadores, as principais descobertas, digamos assim, desse relatório 2021? Bem, esse relatório, ele traz uma radiografia completa do judiciário, né, como tradicionalmente acontece no Justiça em Números. Ele é um relatório que contempla informações, né, desde as partes de despesas, arrecadações, quantidade de pessoas, né, que trabalham no serviço da justiça, número de processos. Então, ele, de fato, traz um panorama bastante completo do judiciário como todo. E aí a gente vê nitidamente que no último relatório a gente tem os efeitos da pandemia, né, causada pela Covid-19, em alguns números, né? Então a gente tem a mudança de alguns comportamentos padrões que vinham acontecendo nos anos anteriores, com a vinda da pandemia e uma mudança da forma de trabalho, né, das pessoas. Então, por exemplo, a gente tem uma queda nas despesas. Lembrando que as despesas do judiciário são majoritariamente, né, 90% delas são com recursos humanos, são com pessoas, né? Porque de fato o trabalho do judiciário é um trabalho laboral. Então, a margem de redução nunca é muito grande, né? Porque o trabalho é em cima da remuneração das pessoas. Então, mas mesmo considerando que 90% das despesas é com recursos humanos, com pagamento de pessoal, estagiários, magistrados, servidores, terceirizados, a gente tem uma redução nas despesas na ordem de 4,5%, né? Diferente da série histórica que vinha vindo com um aumento, né, na maioria dos anos ali. Gabriela, mesmo percentualmente, essa redução não é tão pequena assim, 4,5%. Em reais, talvez isso traduza melhor ainda a importância da redução. Quanto foi? Foram 4,6 bilhões de reais de redução entre 2019 e 2020, considerando o valor de 2019 deflacionado, ou seja, atualizado pelo índice IPCA até dezembro de 2020 também. Então, a gente tem também uma redução, né, como o senhor mesmo comentou, uma redução do acervo de 2 milhões de processos, né, foi 2,6%. A gente também teve uma redução dos casos novos, né, dos números de processos que entram na justiça, o que pode-se imaginar, né, que no contexto de pandemia a gente teve, além da suspensão dos prazos processuais durante um período, logo no início da pandemia ali em março, a gente também teve uma mudança de cultura, né, que foi imposta, onde as pessoas deixaram de sair de casa, onde as pessoas passaram a fazer as coisas de uma forma online. Então, tem uma pequena redução também, uma redução de 14% na demanda processual, que certamente é um reflexo também do próprio cidadão se adaptando a essa nova rotina de trabalhar de forma mais virtual, né? A gente tem o maior percentual de processos eletrônicos da série histórica. A gente chega no final do ano passado, 2020, com 96,9%
de processos que ingressam já de forma eletrônica, ou seja, é um saldo residual, são poucos os tribunais que ainda autuam, ainda recebem processos físicos, a grande maioria está totalmente digitalizada, tem ainda um passivo a ser digitalizado, mas os processos que entram já entram na forma digital, já entram nos processos eletrônicos. E é o maior percentual de processo eletrônico que a gente tem desde que a gente começou a medir a série histórica, desde 2009. 48 tribunais dos 90, eles já têm 100% eletrônico, né, em todos os graus de jurisdição. Então, eles já não recebem mais processos físicos. E um dos grandes gargalos da justiça, né, que é a execução, porque é quando, depois do juiz ter sentenciado, ter julgado o mérito daquele processo, o processo entra, né, muitas vezes na fase de execução, onde aquele direito vai se valer, né, onde vai ver o pagamento daquela dívida que foi feita, vai ser feito de fato a cobrança. E essa fase sempre foi a fase de... E também tem aqui as execuções fiscais, né, onde o devedor tem uma dívida, por exemplo, de um conselho profissional ou de um IPTU, e essa sempre foi a fase de maior gargalo, porque às vezes você não encontra esse devedor, né, por exemplo. E aí a gente também tem uma redução do acervo também que nunca tinha sido visto também. Então a gente tem uma melhoria, um posicionamento nos processos da fase de execução. A gente teve uma redução de quase 4 milhões de execuções judiciais, e uma redução judiciais e extrajudiciais, e uma redução de 8,6% no acervo. Acredito que esses sejam os pontos mais interessantes. E, Gabriela, a pesquisa, o Justiça em Números, o relatório é feito há pelo menos 17 anos ininterruptamente. Isso permite uma análise histórica da evolução do judiciário no período. Olhando esse gráfico, o que a gente pode dizer sobre o desempenho da justiça brasileira? A justiça tem muitos processos, né? A gente tem um desafio muito grande a lidar por ser um país um país continental, um país imenso, né? Com 15 mil unidades judiciárias, várias juizadas espalhadas pelo Brasil todo. Então, esse retrato, ele é uma ferramenta, né? Ele é uma ferramenta de diagnóstico que permite com que a gente consiga identificar onde estão os gargalos, quais são os nossos números, onde a gente está trabalhando. Então, ele é o básico para que a gente consiga aprimorar, né? Porque se você conhecer essas estatísticas, né, você não vai conseguir sequer traçar uma ação, identificar, fazer um projeto, fazer um planejamento estratégico, fazer uma política pública, né, voltada à melhoria e eficiência da prestação jurisdicional. Esse levantamento é tribunal por tribunal, unidade por unidade do sistema? A gente tem alguns sistemas, né, em andamento, que a gente tem o sistema de justiça em números, onde o tribunal presta uma informação, cada tribunal presta uma informação consolidada para o CNJ. Alguns números são mais agregados, por exemplo, o número de pessoas, as despesas, né? Então ele vai informar para a gente a despesa com informática, a despesa com recursos humanos, em algumas segmentações, mas são dados do tribunal. Alguns números já são mais detalhados, são por unidade judiciária. Então, ele manda pelo módulo de produtividade mensal, ele manda as informações, por exemplo, quantos processos foram julgados para cada juiz, para cada vara do Brasil, por mês. Então, a gente tem duas formas de recebimento desse dado. O dado pelo sistema de justiça números um pouco mais agregado, o dado pelo módulo de produtividade um pouco mais desagregado, onde ele faz o envio de arquivos já mais detalhados, ele chegando ao nível de juiz, mês e vara. E a gente está num processo de transição importante, que é o DataJude. O DataJude, a gente recebe o dado do processo judicial. E aí são mais de 300 milhões de processos armazenados no nosso banco de dados, são mais de 7 bilhões de movimentos dentro do registrados, e a partir desse grande volume de dados, né, um trabalho mais voltado ali para volume massivo de dados, né, a gente identifica se aquele processo está julgado, se ele está baixado, se ele está pendente, quando ele foi julgado, e aí a gente está nesse processo agora de transformação do Justiça em Números, onde o dado deixa de ser preparado, pré-pronto, né? Ele sempre foi pré-pronto pelo tribunal, sempre foi pré-preparado pelo tribunal com base em regras estabelecidas pelo CNJ. E a gente passa a ser agora, com o DataJude, o executor dessas regras, né, que foram estabelecidas. Então, o tribunal passa a mandar um dado mais cru, né, para cá, ele manda o dado do processo, dos seus códigos de tabelas processuais, e a gente aqui tem o trabalho de fazer
essa transformação desses dados crus numa informação estatística. De posse dos números, Gabriela, uma vez consolidados os números, trabalhados com com esses novos procedimentos que você citou, como é que isso se transforma em novas políticas, em diretrizes para o Poder Judiciário? Quem é que cumpre esse papel? É o próprio CNJ? Acho que o CNJ, a sociedade, os tribunais, né, até o Departamento de Gestão Estratégica vem fazendo uma campanha muito interessante de como deve se formular um processo de política pública, né? E ele tem 2 etapas ali que passam pelo DPJ, né, pelo nosso trabalho, que é para você planejar uma política pública, você primeiro precisa de um diagnóstico, né? Você precisa primeiro saber a situação, porque se você vai fazer uma política criando algumas regras e algumas diretrizes que não coadunam com a realidade, né? Ou que não tem fundamento, ou que não tem necessidade. Então, a primeira fase de qualquer planejamento de política pública é um diagnóstico. E depois, feita a política, você precisa monitorar e verificar se aquela política, de fato, tem um efeito positivo, né? E quais são os efeitos dela. Então, é o monitoramento. Então, essas 2 fases, né, que é um assunto mais ligado ao Departamento de Gestão Estratégica, mas que passa por aqui, pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, pela geração de dados, são essenciais, né? Para você fazer uma política pública, você precisa, de fato, compreender a sua situação e monitorar a situação que você está tentando transformar. Por exemplo, cota para negros, né? Você faz uma diagnóstica que você não tem um determinado percentual, que você tem uma desigualdade racial dentro do Poder Judiciário. Você faz uma pesquisa para diagnosticar essa situação, né? Estabelece um regime de cotas para tentar criar uma equivalência, e depois você monitora fazendo pesquisas contínuas, verificando o andamento e o quanto que aquele regime de cotas melhorou ou não melhorou. Não tendo surtido efeito que se deseja, deve-se pensar em outras políticas complementares para se chegar no que a gente chamaria de ideal, né? No patamar ouro ali que se deseja alcançar com a política pública. Então, por isso que é importante o diagnóstico prévio para saber, né, qual seria esse percentual ideal, por exemplo, e o diagnóstico contínuo para ver o que falta e se aquilo tem surtido efeito ou não, e daí traçar novas políticas, novas diretrizes. Então, acredito que seja um processo contínuo, né, de início e de meio também, né, que deve ser aplicado no curso de algum planejamento, de todo o planejamento do Poder Judiciário. Isso pode ser feito no âmbito do CNJ, mas também pode ser feito no âmbito de cada tribunal, em suas políticas internas. Para 2022, que novidades o Justiça em Números traria em metodologia, no trabalho, enfim, de vocês? Para 2022, a nossa meta é, de fato, entregar dados do DataJude para a sociedade, né? É no que a gente tem trabalhado e isso vai permitir um raio-x bem mais completo. Já temos alguns painéis do DataJude publicados, já entregues, como o painel do cadastro das ações coletivas, das medidas protetivas de urgência, o BNMPU, das ações civis judiciais e extrajudiciais também, exceto fiscais, das ações judiciais, das execuções judiciais, né, execuções civis. Então, a gente já tem algumas entregas que partem do DataJude. Então, nosso objetivo é aumentar essas entregas a partir do DataJude, fornecendo ainda informações ainda mais completas, detalhadas e precisas para a sociedade. Essa é a nossa grande meta para 2022. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação da Gabriela de Azevedo Soares, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com as suas críticas, dúvidas ou sugestões. Envie um e-mail para a gente, amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, Associação dos Magistrados do Maranhão e Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.